Deus Pai, Deus, te damos graças, Senhor, pela vida do pastor Fabiano. Pai, nós te pedimos que também nos dá o grande início dessa noite, Senhor. A mensagem, a palavra, já desceu o coração, Senhor. Tu sabes, Senhor, todas as coisas. Foi tu, Pai, que preparaste com tudo que trouxeste, cada um que está aqui hoje, Senhor, para ouvir a mensagem preparada pelo teu Filho, Senhor, segundo a direção do teu Espírito, Senhor. Dá discernimento nosso, Senhor, dá autoridade para o teu Filho, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor de Deus. Veja, pode tomar assento. Graças a Pai, amados. Abre comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Nós vamos ver aqui alguns versículos. O tema é Aviva-nos. Nós vamos ver no princípio como Deus trabalhou através do coração. Deus falou bastante ontem, né? E hoje não vai ser diferente. Deus vai falar através da sua palavra. A maior profecia também ainda é a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Amém? Diz assim a santa palavra do Senhor: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiano, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está com um certo Simão curtidor, que tem sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados. Versículo de número 9. E no dia seguinte, indo eles a seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida numa voz, dizendo: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez a voz lhe disse: Não faças tu comum aquilo que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher para o céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca da que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão, e chamando, perguntaram se Simão, que tinha por nome Pedro, morava ali.
E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles. Não duvida, porque eu os enviei. Amém? Glória a Deus. Nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos que são os últimos tempos da igreja na terra. E uma das maiores características que Cristo está às portas é os grandes sinais. A gente vê prodígios e sinais. Quem assistiu a gravação que a gente fez quarta-feira passada, eu falo sobre escatologia. Se você ver até o final, você vai ter uma surpresa. Assiste para ver. Porque a gente está estudando o livro de Atos dos Apóstolos e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 14 ao 21, fala da escatologia. Então nós falamos sobre escatologia na quarta-feira passada. Lá no canal do YouTube, na @IAREC. Então, a gente vê os prodígios e sinais que já aconteceram. O Banho de Sangue, dia 13 de março, já aconteceu. Que é uma profecia que aconteceu, dito pelo profeta Isaías, também profeta Joel, que nos últimos dias, no intervalo da festa de Purim, que aconteceu em Israel, perto da outra festa que se realizará ainda para chegar, ia ter um período de tempo e acontecer uma grande guerra, que seria a Terceira Guerra Mundial. Está se aproximando a terceira festa de Israel, e ontem a Rússia entrou no jogo, mas são 42 países que entraram em crise. Então os sinais da vida de Jesus já está aí. Naquele tempo que já havia algumas formas do Senhor trabalhar. Naquele tempo, Jesus já havia falado em Mateus 24 que nos últimos dias a gente viria céu na terra, e céu no céu, e no mar também viria. E o apóstolo Paulo também avisou lá em 2 Timóteo 3 que nos últimos dias havia homens de coração puros, homens que seriam amantes de si. Irmãos, Satanás ele tem trabalhado tanto nesta geração, tanto no nosso meio, desde igreja, trabalho, família, que se saiu uma reportagem agora que a geração Z é a geração menos inteligente. Em vez de a gente evoluir, nós estamos descendo, e vai ficar pior por causa do chat GPT. Por quê? Porque tudo na mão e a gente não se concentra para fazer aquilo que foi chamado para fazer. Satanás tem trabalhado no meu e no teu coração para nos entreter. Satanás é o Deus do entretenimento. Quando você passa mais tempo se entretendo e menos tempo lendo, você está negligenciando a sua obra. Se você não se atentar para as coisas que estão acontecendo, se você não se atentar para o movimento de Deus nessa terra, nós vamos ficar. Aí a palavra de Deus vai dizer que havia um homem chamado Cornélio, centurião, e o centurião, ele era aquele soldado de 100 homens. Só que Cornélio tinha uma característica. Cornélio, no meio de todo aquele tempo, Cornélio era um camarada que orava a Deus, porque quando Deus se mostrou, o anjo falou com Cornélio, ele disse as características. Ele disse: Cornélio, a tua oração subiu ao céu, a tua esmola subiu ao céu. Ou seja, qual foi a característica de Cornélio? Cornélio, era tão apaixonado por Deus que servia a Deus e estendia a mão ao outro. Ele investia no outro.
Então Deus mandou um anjo para falar com Cornélio. A primeira coisa que eu tenho que entender: não tem como adorar a Deus de qualquer forma. Existe um princípio bíblico que fala como que é a adoração. Existem vários ministérios, mas todos eles, além de ter a visão diferente uma da outra, tem um princípio, um alicerce central. Todos eles têm o mesmo princípio, alicerce central. Qual que é? Salvação, batismo em águas e Cristo como o único suficiente Salvador. Não importa a forma, não importa a visão, mas o centro é um só. E a gente, por falta de conhecimento, nós vamos ver que Cornélio, um homem que ainda não estava ligado no céu, ele estava tentando alcançar, porque Cornélio ainda não tinha o Espírito Santo, Cornélio ainda não tinha nada disso, mas ele era apaixonado por Deus, pelo que Deus é. Deus está procurando homens e mulheres que amem a Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode te oferecer. Glória a Deus. Nós vivemos uma geração que só vem para a igreja por aquilo que Deus pode oferecer. Vou fazer o que na igreja? Não é? Vem adorar, vem cultuar. Mas vamos para a igreja fazer o quê? A gente já convida as pessoas fazendo a coisa errada. Vamos lá buscar uma bênção. Parece que Deus sempre está devendo alguma coisa para alguém. Então a palavra do Senhor, ela é sucinta. A gente vai ver aqui duas características de um homem que amava a Deus e um que andou com Deus, mas não entendeu o recado. Cornélio não andou com Jesus, não viu Jesus, não tocou em Jesus, mas era mais apaixonado por Deus do que o próprio discípulo de Jesus. Do outro lado, nós vimos um homem, Pedrão, andou com Jesus 3 anos e meio, foi batizado no Espírito Santo, porém, ele ainda não tinha despertado da sua ideologia. Irmão, como é difícil você largar o velho homem, como é difícil você largar o velho eu, como é difícil você largar as coisas que você aprendeu de pequeno. Porque Pedrão era judeu, e judeu não pela lei dos judeus, ele não poderia entrar em casa de estrangeiro, e ele não pode sentar na mesa com um estrangeiro. Judeu só anda com judeu. Por isso que judeus e samaritanos não se conversavam, mas é diferente um pouco. Judeu tinha a papotinha dele lá. Até hoje, judeu tem uma soberba terrível, irmão. Até hoje, eles falam disso, só por ser escolhido de Deus, eles eram soberbos. E Pedrão andou com Jesus 3 anos e meio, foi batizado no Espírito Santo, mas a religiosidade ainda estava no seu coração. Aí, a primeira coisa que a gente quer destrinchar aqui: o mundo prega hoje, Deus está no meu coração e eu cultuo Deus como eu quiser. Deus está no meu coração, eu não preciso ir da igreja, porque eu sou a igreja. Nunca não queria. Ou vai atrás desses caras da internet. Eu acho engraçado que os caras da internet dizem assim: não vá para a igreja, que você é igreja. Aí no final diz: mas não esquece de dar teu like, esteja comigo aqui, me siga, compartilhe. Ele não quer que tu vá para a igreja, mas ele quer que tu seja seguidor dele. Igreja virtual. Olha só a situação do Pedrão. Cornélio, ele tinha um princípio de adoração e agradou a Deus. Pedrão também tinha um princípio, só que por causa do seu ego, quase perdeu com o Senhor na área da desobediência. Se eu posso adorar a Deus de qualquer jeito, se a gente puxar as Escrituras, você vai ver que na verdade nós não podemos adorar de qualquer jeito, porque Nadab e Abiú morreram por oferecer adoração estranha. Então não é de qualquer jeito que eu posso adorar. Tem um princípio, tem uma base. Se eu entrar com fogo estranho, Deus não pode não me ouvir.
Davi quis ouvir os novos, os novatos, os meninos. E alguém disse: Davi, vamos fazer aqui um carro novo, uma carroça nova de boi, para nós possamos ir mais rápido. Mas a lei diz que a arca da aliança, quando transportada, a cada 7 passos tinha que ser feito um sacrifício. Não queriam mais sacrificar, só queriam pegar a arca da aliança de um lugar para o outro. E quando colocaram a arca da aliança em cima da carroça, quando passou uma pedra, a arca da aliança ia cair, Uzá botou a mão e morreu fulminado. Davi ficou desesperado, levou de novo a arca da aliança para a casa do Obed-Edom e foi orar e foi perguntar aos anciões o que ele fez de errado. Os anciões falaram: não, se tu tivesse perguntado, nós tínhamos te explicado. Mas assim como Davi, o povo da igreja está morrendo por falta de conhecimento, está morrendo, está perecendo. Se o que vale é fazer a obra de Deus de qualquer maneira, por que Saul foi reprovado quando ofereceu sacrifício junto a Samuel? Irmão, nem o sacrifício Deus recebe de qualquer maneira. Tem princípio. Se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que ele aceitou a adoração de Abel e rejeitou de Caim? Não aceita. Ou seja, não se engane, tem atitudes que parecem corretas, mas Deus estabeleceu princípios que não podem ser mudados. Então, qual é o princípio aqui da adoração? Um coração contrito, um coração cheio de Deus. O Senhor está com uma necessidade. O Senhor se revelou através do anjo para Cornélio. O anjo podia chegar e dizer assim: Cornélio, só te falta uma coisa para a tua salvação agora, Cornélio. Fala, Senhor, aceita Jesus como Senhor e Salvador. Mas não, querido, Deus falou assim: olha, Cornélio, só te falta uma coisa, chama Pedro, e Pedro vai te explicar o que você tem que fazer. Por quê? Porque os anjos queriam fazer o que eu e você fomos chamados para fazer, e o Senhor disse que não, que quem ia fazer era nós. Eu e você somos escolhidos para ser cheios do Espírito Santo. Deus está procurando nessa noite homens e mulheres que desejam estar na presença dele. Adorador aqui, irmão, vem fora. Só que tem princípios que não podem ser quebrados, não é do teu jeito. Ai, Deus conhece o teu coração. Claro, se tu lê a Bíblia, Provérbios diz que o coração teu é enganoso, as coisas mais terríveis vêm dele, e você vai para o inferno com o coração tudo. Um entendeu, mas não tinha salvação. O outro andou com Jesus 3 anos e meio, mas o que estava mais no coração dele era a religiosidade, e não favor da graça. Ele entendia que era por mérito. Irmão, hoje muita gente pensa que é por mérito. Eu duvido que tu já morou com nós, né? Ou duvido que tu já ouviu Satanás apontar no teu ouvido e dizer: viu? Quem dentro da igreja? Quem dentro da dízimo? Quem dentro que está na igreja todo domingo? É assim que Satanás fala? Aí, porque a Bíblia diz que você tem que botar o capacete da salvação para isso, para evitar os dardos inflamáveis de Satanás. 90% do que você pensa durante o dia é dardo inflamável, não é teu. Quando você vê, você está falando contigo mesmo, é Satanás que está aqui, ó, no teu ouvido. Aí você vai orar para Deus porque acabou de ouvir o conselho do diabo e vai dizer: Senhor, eu sou tua adoradora. E daí? Senhor, eu faço a tua obra. E daí? Não é por mérito, não, é por graça. Não é pelo que eu faço, é por Ele. Ele me escolheu salvar. Nada que você façamos, deixamos de fazer, vai mudar alguma coisa. Ele é o responsável. Então, Cornélio não entendeu, mas Pedro andou 3 anos com Jesus e não entendeu. Agora Deus tem que resolver um problema. Ele andou com um cara por 3 anos e meio, o cara, né, vamos dizer assim, o cara nasceu na igreja, viveu na igreja, infeliz, não entendeu o que era graça. Aí Deus tem que mostrar 3 visões para Cornélio, não
Santo, aleluia. Eu preguei em Pentecoste, mais de 3.000 pessoas foram batizadas, aleluia. Obrigado por me usar, Jesus. Obrigado, Jesus, aleluia. Se você olhar alguns capítulos antes, Pedrão tinha pregado, tinha arrebentado na pregação, tinha ganhado muitas almas para Jesus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Aí Deus tem que falar, como é que eu vou falar com esse coração duro agora? Aí Deus tem que mandar 3 visões lá, de vinho, um lençol com árvores e com adubos, porque o judeu não come coelho. O judeu não come carne de porco. Era o que tinha ali. Aí Deus mandou 3 vezes, representando os 3 servos que vinham até ele. Ele falou, come Pedro. Aí não, Pedro, não, Senhor, eu nunca comi algo assim. Aquilo que eu tornei por comum, ou seja, aquilo que eu estou trazendo a ti, Pedro, não tenha por impuro. Olha, vai vir 3 servos aí de Cornélio. Quando eles virem contigo, vai com eles. Eu mandei. Senão Pedro não ia, não pegar o evangelho. Pedro queria ficar na sinagoga. Pedro, olha a religiosidade de Pedro, irmão. Pedro ganhou 3 mil pessoas, fora homens e mulheres. No capítulo 2, mas no capítulo 3 ele foi para a sinagoga orar. Que daí vocês conhecem a passagem da porta formosa. Era para ele estar discipulando o povo, de porta em porta, não. Ele foi lá orar, fazer o ritual judaico. Aí ele encontra lá o coxo, que está lá mais de 30 anos, e ele disse, olha, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, olhe para nós. E ele pega a mão do camarada, levanta o cara pelo braço. Não é que ele levantou, o milagre estava no Pedro, não estava no homem. O homem nem sabia que era Jesus. Levantou o homem levantou, e o homem entrou para dentro do templo, onde estava todo mundo em silêncio assim, ó. Porque o judeu era assim. Entrou um outro pulando lá, cheio do Espírito. Oh, glória, aleluia, acabou. Porque aonde chega um homem e uma mulher de Deus, irmão, a religiosidade tem que fugir para todos. Aonde chega um homem e uma mulher de Deus, as pessoas se incomodam. Aonde chega um homem e uma mulher de Deus, o ambiente muda. E as pessoas dizem, vai ter camarada que fica ali na frente. Quem foi que transformou a tua vida? Quem foi que mudou você? E estava Pedro e João lá. Aí alguém disse, foi aqueles 2 ali, ó. Aí vão tudo nele, é verdade? Não foi nós, foi Jesus. Mas aí, voltando aqui a Pedro, você vai ver, querido, que Pedro não queria ir. E Pedro vai, recebe os 3. E quando ele chega na casa de Cornélio, ele entra. E ele começa a sair, e quando ele chega na casa de Cornélio, ele fica extasiado, porque não está só Cornélio esperando, está Cornélio, a Bíblia diz que estava Cornélio, sua família e todo o seu servo estavam preparando um culto. Aí Pedro, meio desconfiado, começa a pregar, fala da salvação, perguntando quem quer aceitar Jesus. Eles aceitaram, eles disseram, então eu vou orar por vocês. Aí ele estendeu a mão, a Bíblia diz que quando ele foi orar, todos foram cheios do Espírito Santo. Aí Pedro com a sua cabeça falou, verdadeiramente o Senhor veio com gentil. Eu vou ter que batizar você em águas agora. Está entendendo, irmão? Não é, eu não posso adorar a Deus do meu jeito. Tem um princípio. Cornélio, que nem conhecia Jesus, entendeu? E o camarada que andou 3 anos e meio com Jesus não entendeu o que é a palavra graça. Ele ainda queria viver pela religião. Ele quer viver pelos seus sentimentos, pelo que ele achava. Querido, não anda pelo que você acha. Não existe astrologia na Bíblia. Anda pelo que está escrito. Eu e você vamos ser cobrados pelo que está escrito. Eu e você somos abençoados pelo que está escrito. Eu e você temos a promessa porque está escrito. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Aonde o adorador de Deus entra no ambiente muda. Sabe qual é o problema de muita gente? Irmão, vamos botar aí 90%. Nós vemos igrejas cheias de pessoas vazias, porque problema na alma. Todo mundo vai para a igreja para buscar alguma coisa. O Evangelho nunca disse que você tem que ir para a igreja para buscar. Quem te ensinou isso foi a religião. Não tem um versículo dizendo vai para a igreja que vai ser abençoado. Ao contrário, Jesus disse
toma a tua cruz e segue. Quer ser discípulo? É isso aí. Ah, mas tem uma promessa lá, pastor, tem. No mundo tereis aflição, mas tem no ano que eu vencerei o mundo. Pastor, tem mais promessa? Tem mais promessa. O mundo vai te odiar, as pessoas vão te julgar. Irmão, John Wesley, ele entendia que era por médico. Então ele achava que quanto mais ele pregasse, mais ele fazia obra, mais perto de Deus ele estava. Ele não tinha entendido que era a palavra graça, porque as pessoas confundem hoje estar num culto com obra. Não, se eu não tiver nesse culto aqui hoje, mas se eu estiver no culto da igreja do vizinho, eu não estou fazendo obra, eu estou congregando. Obra, Mateus 25:31, tive fome, me desse de comer, obra. Tive sede, me desse de beber, obra. Tive preso, me visitaste, obra. Tive nu, estive doente, fosse me ver, obra. Isso é obra. Cantar dentro de igreja não é obra, é congregar, é cultuar com os irmãos. Quer fazer obra? Vai com nós na terça-feira lá, alimento para o morador de rua, aquilo é obra. Vamos conosco lá no São José pregar para os doentes, isso é obra. Senhor, eu faço a tua obra, eu prego, não, irmão, eu congrego. Só troca a placa. E ainda ganha por isso. O Senhor está procurando homens e mulheres que o buscam Ele pelo que Ele é, não só por que Ele dá. Sabe o que é mais difícil de Atos dos Apóstolos? É que depois que Pedro viu o avivamento, Pedro viu a glória caindo, irmãos, foi uma glória, ele chegou todo contente para a igreja, ele chegou para a igreja e disse: aleluia, irmãos, Deus falou comigo, Deus apareceu para mim, mostrou disse que eu podia comer isso, comer aquilo. Sabe o que a igreja disse para Pedrão? Vou te botar no conselho. Atos dos Apóstolos fizeram uma reunião com Pedro. Qual que era a acusação? Pedro esteve numa casa de um judeu. Cristão, irmão, mas estavam agindo ainda pelo judaísmo. Irmão, judaísmo e cristianismo é água e óleo, não mistura. Cristianismo é uma coisa, judeu é outra. Aí, o pessoal do conselho disse: Pedro, por que tu foi na casa do cara lá? Deus mandou. E está lá. Ele disse: eu não queria ir. Foi Deus que mandou, eu não queria ir. Olha o coração de Pedro. Irmãos, e muitos de nós somos igual a Pedro. Deus te levanta na madrugada, te dá sonho, fala para você, vai fazer a obra, e você tem o mesmo coração de Pedro. Nós dizemos: não estou preparado. Tenho que aprender mais. Querido, é Deus que capacita. Você tem que crer numa coisa. Entenda nessa noite: se você não crê naquilo que Deus tem para você, se você não crê no teu chamado, se você não crê que Deus te chamou, ninguém vai acreditar em você. Qual que é o problema? Nós queremos a aprovação do povo. Irmão, quem busca o povo vai querer ser Barrabás. O povo não quer Jesus, o povo quer Barrabás. Então você tem que se mover pelo que você crê, mas não pelo que eu acho. Eu creio que está escrito. Se está escrito, está escrito. Se não está, a teologia não vai te levar para o céu. Muitos crentes vão perder a salvação por não andar pelo que está escrito. Eles querem adorar a Deus pelo que eles pensam, o que eles acham. Porque depois que vem, irmãos, uma mentira muito tempo contada, ela vira uma meia verdade. Se tu chegar com um bêbado lá fora e dizer assim: tu é filho de Deus, o bêbado vai olhar para ti: somos todos filhos de Deus. Aonde está na Bíblia isso? Todo mundo é filho de Deus. Se todos nós fôssemos filhos de Deus, Jesus ia morrer na cruz para quê? Se todos nós já fôssemos filhos de Deus, Jesus ia se dar na cruz para quê? Jesus não precisava ter vindo à terra. Se é tudo filho, está todo mundo salvo. Mas não. A Bíblia diz que Jesus veio à terra para que eu e você, através dele,
tornássemos filhos. João 1,12. Todos aqueles o quanto recebeu, Deus lhe deu o poder de se tornar filho, não da carne, mas através do Espírito. Aleluia! Irmão, no céu só vai morar quem é filho. Colega no céu não entra. Primo no céu não entra. A Bíblia deixa bem registrada: eu e você somos filhos. Do lado, nós vimos um adorador que nem conhecia Deus. Do outro lado, nós vimos um que era adorador, era usado por Deus, mas o coração dele ainda estava nas suas forças, estava no que ele achava e não no que estava escrito. Querido, a palavra graça quer dizer favor não merecido. Às vezes, a gente atendendo o pessoal morador de rua. Eu sentei há 2 terças-feiras atrás, um camarada que era obreiro da Igreja Deus e Amor, se desviou, caiu no mundo. Irmãos, quando tu sai da presença de Deus, o diabo te pega, irmão. Não adianta falar que o diabo te pega. O diabo tem 2 formas de te acorrentar. Primeiro, ele te dá o açúcar, e quando tu estiver bem viciadinho no açúcar, ele te dá o veneno. É assim que ele faz. Ele contou a história dele para mim: pastor, eu era um obreiro da Deus Amor, batizado no Espírito Santo, fazia obra. Deus me usava para falar em línguas. Só que daí eu fui me frustrando, pastor, porque eu comecei a ver coisas. Eu falei: então, irmão, vamos falar a verdade, tu parou de orar, né? Porque quando eu paro de orar, eu começo a olhar para a terra e esqueço de olhar para o céu. Aí eu só vejo problema. Quando eu paro de orar, eu só vejo problema. A gente vê por Isaías até o capítulo 6, ele dizia: ai de ti, o mundo está terrível, o mundo, vocês vão morrer, vão morrer. Aí quando ele tem um encontro com Deus, ele diz: ai de mim. Aí no verso 7 e 8, ele começa a dizer que o céu e a terra está cheia da sua glória. Agora ele não julga, agora ele profetiza. Ou seja, quanto mais tempo eu passo com Deus, mais visão do céu eu terei. Quanto mais tempo de oração, mais tempo de jejum, mais tempo de busca, eu vou chegar mais solução do que problema. Só que se você orar quando der tempo, você só vai ter problema, irmão. Você vai estar caminhando pelo teu coração e pela tua vontade. Aí Deus vai ter que estar mostrando visão para ti todo dia. Deus vai ter que te dar sono todo dia, para você entender o que Ele tem para você. Enquanto o camarada que nem intimidade dele não tinha, Deus fez questão de descer um anjo. Olha que interessante, Pedro conheceu Jesus, andou com Jesus, foi batizado por Jesus, cheio do Espírito Santo, mas nunca não, né? Ele só viu um anjo quando ele estava preso, que a igreja intercedeu por ele. Que um anjo do Senhor foi lá na cadeia soltar ele. Mas enquanto ele orava, nunca um anjo se apresentou a ele. O anjo só apareceu porque a igreja estava orando por ele. Enquanto o camarada que nunca andou com Jesus, mas entendeu a palavra graça, o anjo desceu a ele. Tem gente que vai ficar na igreja 10 anos, irmão, nunca vai ter uma experiência real. Por quê? Porque não consegue deixar Deus moldá-lo por dentro. Não adianta eu trocar as vestes aqui fora e dentro, meu coração está a mesma coisa. A minha ideia de moralidade não pode ser a mesma do ímpio. Na moralidade do ímpio, o mundo é dos espertos. Na moralidade de Deus, o mundo é dos espertos, mas o céu é para os salvos. Eu não posso pensar igual ao ímpio. Eu não posso ter a mesma ideia que o ímpio tem. Se eu estiver numa roda e estiver concordando com ímpios, quer dizer que meu coração está igual ao dele. Então eu não sou filho de Deus. Eu tenho que pensar como o Pai pensa. Querido, Deus quer te usar. Deus quer te avivar nessa noite. Deus quer te usar como usou Cornélio. Irmão, hoje, se
um anjo aparecesse para mim e para você, duas coisas iam acontecer. Ou tu ia morrer duro, com medo, ou você ia se prostrar e adorar o anjo, ia ser idólatra. Por quê? Porque não anda pelo que está escrito, anda pelo que vê. O Senhor não chamou eu e você para andar pelo que vimos, mas andar pela fé. Andar pela fé, não andar por vista, mas andar é crer nas coisas que se esperam, firme fundamento das coisas que se esperam, mas porém que não vê. A Bíblia diz que não há evangelho falso. Quem inventou esse negócio de evangelho falso foi o homem. Sabe também que existe evangelho falso, pastor Júlio? A Bíblia diz que existem falsos adoradores. Não existe falso evangelho. Porque o evangelho de Cristo é um só, não tem dois. E o apóstolo Paulo disse: se alguém pregar diferente de nós, seja ele amaldiçoado, anátema. Então não existe outro evangelho. Existem falsos adoradores que creem naquilo que eles acham, que eles creem naquilo que eles querem, que eles creem na sua própria vontade, que eles moldam a Bíblia segundo a sua vontade. Não, querido. Deus chamou você para nos moldarmos a palavra. Eu e você precisamos nos moldar pela palavra e não querer moldar a palavra a nós. Ai, não, porque para Deus o que vale é a intenção do coração. Não, querido, não vale a intenção do coração, porque o teu coração ele quer sacrificar. Teu coração ele não quer viver com Cristo plenamente. Teu coração quer sacrificar. Quem quer sacrificar? Sacrificar. Ah, depois eu jejum. Ah, depois eu tiro um tempo para oração. Ah, depois mês que vem eu vou para o monte fazer 15 dias no monte. Não, Deus não quer sacrifício. Deus quer homens e mulheres que o adorem, que estejam em conexão com Ele. Deus é um Deus de relacionamento. Não deixe o entretenimento tomar você. Irmão, que tem de cantor, vou falar um pouquinho de adoração aqui. Tem de músico que vai para o inferno e está na igreja. Por quê? Porque se ele não tiver agenda, ele não vai para a igreja. Ele só está na igreja porque ele tem agenda. Ele só está na igreja porque ele tem escala. Mas se ele não tiver na escala, ele falta. Então ele não está lá por amor a Cristo, está lá pelo que ele toca. Mesma coisa a itinerância. Eu conheço homens que pregam, são uma bênção, mas se não tiver agenda, ele fica em casa. Então esse movimento é pelo serviço, e ele não é transformado pelo serviço. O Senhor quer que eu e você entremos de coração dentro do nosso amor, nos gastemos por Ele, que o serviço que eu e você fizemos a Ele venha nos transformar de dentro para fora. Pastor, por que você está falando de Pedro nessa noite? Cara, Pedro correu de cabeça para baixo, não se achando digno de morrer igual Jesus. Mas no começo, Pedro é que nem eu e você. Um crente meio zero para ela. Desculpa ele. Não é assim? No começo a gente vai aprendendo, como uma criança gateando, erra aqui, levanta de novo, e vai caminhando, tudo torto, mas vai andando, irmão. Não para. Criança, quando ela aprende a andar, ela levanta a cara, mas continua tentando. E nós vivemos uma geração de crentes que não quer se levantar. Ele cai, fica chorando e vai, ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Ninguém quer pegar ele no colo. Não é assim? E o Senhor está levantando homens como guerreiros, homens e mulheres guerreiros nessa geração. Como é que Deus vai colocar o céu dentro de você se você ainda está olhando com os olhos da terra? Que nessa noite você venha mudar a sua visão. Não olhe mais com os olhos da terra, olhe com os olhos do céu. Aleluia! O Senhor quer que você seja um agente. Mas como é que você é um agente se eu não me preocupo com o próximo? Irmão, tem gente que não se preocupa mais nem com a própria família.
O filho está indo para o inferno e não se preocupa mais com o filho. A irmã, o tio, o cunhado está indo para o inferno e não se preocupa mais. Deixa eu desenhar aqui um cenário para você. Deixa eu desenhar um cenário. Você estava dentro de uma casa e a casa ia pegar fogo e você ia morrer. Só que alguém que você nunca viu entrou lá, te pegou pelo braço e te puxou daquele fogo que incêndio. Aí você está do lado de fora. Aí você está vendo meu fogo, eu fui salvo. Aí alguém diz assim, tá, mas lá dentro está o teu irmão, teu cunhado, está teu parente, está teu vizinho, eles vão morrer. E tem uma porta que você pode passar para pegar eles. Sabe o que muitas vezes nós fizemos? Nós deixamos morrer. Nós não vamos entrar lá. Por quê? Porque nós temos a nossa vida para viver. Deus está preocupado com o meu trabalho, com o meu ministério. Deixa o fogo pegar. Irmãos, quando a dor, enquanto eu não tiver a dor por uma alma, quando eu não chorar por uma alma, eu não posso ter a coragem de dizer que eu sou cristão, me perdoa. Porque ser cristão não é que eu vou morar no céu. Cristão, pequeno Cristo. Cristo gastou a sua vida, seu ministério, por amar a outros. Querido, quer saber o que é ministério? Ministério é você orar por pessoas que mais tarde vão falar mal de você. Ministério é você sentar na mesa com pessoas, você vai levar comida para elas e depois de um tempo elas vão virar a cara para você. Ministério é você curar a ferida de outros enquanto você está sangrando. Ministério é você estar orando por um povo. Tu vai orar por uma multidão e ninguém vai pegar o telefone e perguntar se tu está passando fome, se tu está vivo, se tu está morto. E só vão entrar em contato contigo quando querem alguma coisa de você. Isso é ministério. Isso é ministério. É morrer para mim, para que outro viva. É isso que o Senhor está dizendo nessa noite, que Ele morra hoje para que outro possa viver. Eu preciso de você, mas você precisa ser crucificado na cruz. Tu está carregando a cruz, mas tu não quer ser crucificado nela. A cruz é para você ser crucificado com Cristo. Como é que eu quero cobrar o que o outro não faz, se nem eu mesmo faço? Outro dia veio um robô murmurar para mim de igreja. Eu tenho ódio de quem murmura de igreja, irmão. Porque o culpa é sempre dos outros, não é da gente. O cara chegou, porque o pastor nunca veio me ver. Eu falei, como é que tu foi na casa dele? Ah, os irmãos nunca me trouxeram uma cesta básica. Como que tu deu cesta básica para alguém? Porque é fácil cobrar, mas é a minha parte. Estou fazendo. Ninguém me visita. E quando tu foi a última vez que tu visitou alguém? E ele foi no chão. Então é fácil não falar, cobrar. Se você não fizer a sua parte, como é que Deus vai levantar outro para fazer o que é dar para você o que é seu direito? O meu direito é amar o próximo como a mim mesmo. Esse é o chamado. Irmão, amar não é eu fazer algo pela irmã Fabíola esperando que ela me dê um bolo de graça. Isso não é amor, é interesse, é barganha. Amar é ajudar sem olhar quem. Ah, mas o fulano já falhou 30 vezes, não importa. Jesus morreu por ele também. As pessoas veem que o pastor está gastando dinheiro lá com o morador de rua, Tatiana, eles usam droga. Eu falei, cara, mas a obra não é minha, é dele. Se eu não acreditar que um deles ouvir a palavra e vai se converter, então eu não sei o que é Bíblia, cara. Nós estamos tão preocupados com vestimenta, liturgia, preocupados com quem prega, com quem canta, com o sistema, preocupados se vai ter alimento na mesa, preocupados com o fulano da novela, se vai ficar com fulano, ciclano. E a gente está esquecendo de cuidar das almas. Nós estamos fazendo o papel de Pedro aqui, o papel do Pedro tinha o poder dentro dele, Pedro tinha a graça dentro dele, mas Pedro queria rejeitar, não queria ir, irmão. Irmão, o negócio foi tão sério que Deus teve que levantar Paulo, porque os judeus, os discípulos não queriam pregar para o gentil.
Os discípulos queriam ficar só em Jerusalém. Aí Deus tem que levantar no capítulo 9 um camarada Saulo, um cara que perseguia, um cara sanguinário. Deus foi lá e converteu ele de Saulo de Tarso. Saulo pegou uma carta do governador e disse: agora vou matar esses cristãos, que naquele tempo era chamada a seita do novo caminho. Aí o Senhor falou: poxa, levantei 12 lá embaixo, mas os caras querem ficar fazendo reunião em casa, eu vou ter que levantar alguém fora da casinha. Aí Deus pega, se encontra com Saulo, Saulo fica cego, cai de joelho, e o Senhor diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo tem um discipulado de 3 dias, 3 dias cego sem comer. Aí Deus vai lá falar com outro apóstolo, Ananias. O Ananias está no quarto. Aleluia, Deus de glória, Deus da galáxia, abençoa minha casa. Aí Deus fala: Ananias. Ele fala: Senhor. Ananias pega o óleo da unção. Amém, Senhor. É para ungir quem, Senhor? Você vai lá ungir Paulo. Paulo? Saulo. Saulo? Que Saulo? Saulo de Tarso. Amarrado, Senhor. Não vou não. Esse cara mata, esse cara aí, não vou não. Aí Deus tem que falar para Ananias: Saulo, ele para mim é passo escolhido. Vai lá. Deus tem que insistir com Ananias. Ou seja, quer dizer que quando chegou aqui na tua vez, não teve a gente presta. Aí quando é para vez dos outros, não presta. Aí lá vai Ananias. Quando Ananias está entrando na porta, Saulo cego tem a visão. Ananias, é você? Como é que sabe? Deus me mostrou. Ananias unge Saulo, coloca as mãos sobre a cabeça de Saulo, e Saulo, a Bíblia diz que a escama cai dos olhos, e Saulo agora está enxergando. Sabe quanto tempo, pela biografia de Paulo, sabe quanto tempo Paulo levou para pregar? Por causa da religiosidade, por causa do egoísmo? 14 anos. Paulo não saiu pregando, porque o povo tinha medo dele. Ele ficou 14 anos fazendo tenda e pregando de longe. Aí no verso 13, Lucas troca, não era Paulo, Lucas que escreve aos apóstolos, que troca o nome de Saulo para Paulo. Aí um dia tem uma obra, sempre tem uma obra que ninguém vai fazer, porque religioso, a pessoa orgulhosa é terrível. Alguém diz assim: ó, a palavra chegou lá na cidade de Antioquia. Quem que nós vamos enviar para lá? Cidade de Antioquia, bárbaros, medos e persas. Os judeus não sentaram com o estrangeiro, falaram: não vamos para lá não. Quem que nós vamos mandar? Quem? Vamos mandar Barnabé. Lembra do levita Barnabé? Cheio de tudo, né? Barnabé é o cara lá no capítulo 5 que vendeu todas as suas herdades e depositou dinheiro ao pé dos apóstolos. Barnabé investiu na obra, não é assim? Então, mas igreja aí, depende do dízimo, o cara senta no primeiro banco. Dízimo alto, o cara senta no primeiro banco. Dízimo baixo, o cara senta lá atrás. Não é assim? Tem uns lugares que é assim. E lá não foi diferente, né? Manda Barnabé. Vamos levantar aqui para o presbítero, vamos enviar. Barnabé vai para Antioquia, só que Barnabé era simples, não era levita. O negócio de Barnabé era tocar, servir. Aí Barnabé lembra de Paulo. Vai até Paulo e fala: Paulo, estou indo para Antioquia, bora fazer obra comigo? Aí a biografia de Paulo diz assim: vamos, que faz 14 anos que eu estou no óleo. 14 anos. Paulo, Deus teve que levantar Paulo para os gentios, porque os discípulos não quiseram fazer. Deus está precisando de homens e mulheres corajosos, homens e mulheres que querem ser diferentes, homens e mulheres, irmãos, que colocam o próximo na frente. E aquele homem da Deus amor que eu falei para vocês, ele disse que se corrompeu, que ele caiu, adulterou. E eu falei: cara, volta para Jesus. Ah, pastor, Deus conhece o meu coração. Irmão, o cara estava na minha frente com câncer, estava apodrecendo, ele pediu para orar. Eu falei: cara, eu falei: mano, olha no meu olho aqui. Ele olhou, eu disse para ele: mano, não existe oração forte,
existe posição. Você pode vir que toda terça-feira te dar um banho de óleo, cara. Tu não vai se converter, tu não vai se curar. Porque você precisa tomar uma posição, você precisa voltar para aquilo que você foi chamado. Satanás ele te busca em duas formas, irmão. Ele falou que Deus começou a prosperar ele, começou a trabalhar, começou a ganhar bem. Só que quando ele saiu da presença de Deus, Mamon entra no lugar e Mamon também abençoa. No Antigo Testamento, na época de Jeremias, existia um demônio chamado Dagon. Grava esse nome aí. Dagon era o Deus da prosperidade. O povo saía de casa para fazer 7, 12 dias de culto para Dagon. O que você quer dizer, pastor? Toda vez que tu saiu da tua casa para fazer campanha por porta aberta, você está indo adorar Dagon. E Dagon te abençoa. Você ainda vai para o clube disso. Deus me abençoou, me deu uma porta. Eu estava desempregado, fiz a campanha de 12 dias, Deus me deu. Você veio pela campanha por Jesus ou pela porta? Pela porta. Então quem te abençoou foi Dagon. E essa porta que te abriu vai te desviar. Pode ter certeza. Porque Dagon não dá nada de graça. Nós temos são 15 anos cuidando de pessoas. Vemos pessoas saírem de salário de R$800 para 30 mil. E ó, embora da igreja. Se quebrou, pastor, não, porque Dagon não deixa ninguém passar fome. Está lá com Dagon. Porque Dagon ele quer algo. Se depender de Dagon, não volta para a igreja. E vai dar tudo certo. E pior, a pessoa fica tão iludida que ela diz: Deus está me abençoando. Ó, não estou indo na igreja, Deus está me abençoando, meu querido. É Dagon. No Novo Testamento, no grego, Dagon ele troca o nome: Mamon. Jesus, Mamon é o único ser, o único demônio que ele chama de Senhor. Jesus chama de Senhor. Ele diz assim: olha, você não pode adorar a dois senhores. Ele chama Mamon de Senhor. Mamon está no mesmo peso, irmão. Está ali, ó. Ou você vai amar um e adorar o outro, ou adorar um e aborrecer o outro. E eu vou dizer uma coisa para você: todo aquele que serve a Mamon, quando ele vem para a igreja, ele perde tudo. É por isso que muita gente não fica na igreja. Porque teve uma irmã que congregou conosco. Ela era dona de uma facção, empresária. Só que a facção era pequena. E a funcionária dela começaram a vir para a igreja. Aí, o primeiro culto que as funcionárias vieram, Deus falou com elas, duas aceitaram Jesus. Na segunda quarta-feira, vieram mais 6 funcionários. E eles foram aceitando Jesus. Teve uma quarta-feira que veio a dona. Aí eu lembro que ela veio na frente de oração. Quando eu coloquei a mão na cabeça dela, eu escutei barulho de tambor. Aí eu disse para ela: você é a patroa das irmãs aqui? Ela escute o que eu vou te falar. Porque aceitar Jesus ela quer, mas escute. Tudo que você ganhou do tambor, tudo que Mamon te ajudou, você vai perder tudo. Está preparada? E ela chorando: não, eu quero Jesus. Amém. Não deu 30 dias. 2 semanas depois, ela bateu na minha porta desesperada: pastor, eu vou ter que abrir falência. Empresa tal quebrou, empresa tal que eu fazia roupa fechou, eu estou desesperada. Uma funcionária minha me colocou na justiça. E eu falei para ela: lembra que eu te disse naquele dia? Tudo que Mamon te deu, Deus vai tirar. Por que Deus tira, irmão? Porque daí, se Deus te abençoar dali para cima, o dia que tu sair da presença, tu vai falar: eu consegui com o meu esforço. Então Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele vai lá e arranca na raiz. E eu disse para ela: fica firme, porque é Deus fazendo a limpa. Tudo que Mamon te deu, Deus vai tirar. E ela: mas eu vou viver do quê? Pela fé, irmão. Pela fé. Não deu 30 dias, fechou, faliu, fechou. E elas estavam e ela continuou firme na igreja, continuou caminhando na igreja. Chegou um dia, ela foi para a igreja, um domingo, eu lembro que ela estava bem chorosa. Sabe quando a pessoa está chorosa assim? Ela: pastor, não está fácil. Eu tenho um filho na época o filho tinha 5, 6 anos para criar, não está fácil, né? Eu sempre ganhei bem, e agora, pastor, eu tenho que devolver até meu carro no
Eu falei, mano, fica firme com Deus. Pastor, mas eu tenho que ser crente pobre? Eu falei, não, a Bíblia diz que tu anda pela fé. Deus só está trabalhando na tua vida. Fica fiel. Ela disse que foi para casa, dobrou o joelho e falou assim: Senhor, a minha vida é tua. O que importa é que tu esteja comigo. Se eu tiver que voltar a trabalhar de CLT, eu vou, mas o que importa é que tu fique comigo. Aí eu lembro que na outra semana ela ligou para mim: pastor, ora por mim, porque eu vou ter que vender minha casa. Tinha um casão, uma casinha de madeira, de aluguel, desceu lá embaixo. Aí eu nunca me esqueço. Ela entrou, teve um dia que ela entrou em minha casa, pedi uma oração, ela estava muito aflita, eu orei por ela. Eu lembro que ela abriu a bolsa para querer me dar uma oferta, ela disse assim, eu falei, o que está fazendo, irmã? Não, se eu quero te dar uma oferta, eu falei, não, mas eu não recebo oferta. Mas eu sempre paguei, porque tu pagou para os outros. Eu não recebo. O que eu tenho não é meu, é dele. E ela ficou assim, foi embora. E ela assim, naquela noite, ela estava fazendo devocional, umas 10 horas, o telefone tocou. Uma pessoa de Curitiba ligou para ela. Era um amigo dela, que ela tinha uma sociedade há muitos anos. Ligou para ela: ó, irmã, fulana, tu está com a facção ainda nela? O que aconteceu? Eu falei: ó, dá um jeito aí, que eu acabei de fechar uma confecção que presta serviço para Fashion Week em São Paulo. Sabe aquelas roupas Fashion Week lá? São roupas exclusivas, e o cara tinha fechado, e ele estava sem mão de obra. Ele ligou para ela, achando que ela ainda tinha a facção. Ela disse assim: eu tenho. Ele disse: me manda o teu pix aí, eu vou fazer para ti, vou te mandar 100 mil agora, tu compra tudo maquinário, tu consegue para daqui uma semana botar para lugar? Não, mas eu não tenho como te pagar, depois a gente conversa, eu preciso de um de volta. Em uma semana, ela comprou todo o maquinário. Hoje, lá no Patrimônio, para quem vai para o Patrimônio lá, a facção dela tem uma salinha menor que a nossa. Hoje, ela tem um prédio de 4 andares, que atende São Paulo. Hoje, está bem. Mas, irmãos, se renúncia. Porque, irmãos, a gente vem para a igreja assim, ó, apegado no resto. Aí Deus fala: abre a mão, eu tenho bênção para te dar. Mas se eu guardar isso aqui, o que vai ser? Como é que eu vou viver? E o Senhor dizendo: abre a mão, eu tenho bênçãos demais para te dar. Renuncia. Mas Senhor, é tudo que eu tenho, é tudo que eu tenho. Eu sei, é isso que eu quero, é tudo que tu tem. Porque o que tu tem não é eterno, mas o que eu tenho é. Então abre a mão, porque quanto mais tu abre a mão, mais Deus abençoa. Aí Deus abençoa, tu toma posse e larga de novo. Faz assim. Abençoa, fecha a mão, mas larga e abre de novo. E quanto mais tu larga, mais bênção. É assim que funciona a obra de Deus, querido. Eu falo isso aqui todo dia no culto para você. Quando Adão chegou no jardim, estava tudo pronto. Adão não precisou plantar, já estava plantado. Adão foi chamado para plantar aquilo que ele construiu. Ou seja, quando Deus te chama, já tem algo preparado para você viver. Depois que você vai ter que plantar, para replantar, para receber. O reino de Deus é diferente do reino do céu. O reino de Deus é diferente do reino da terra. Na terra você semeia para receber. O reino de Deus é diferente. Primeiro ele te dá. Conforme tu administrar, ele te dá mais. Agora, se você não administrar. E a minha pergunta é essa: como é que você tem administrado a tua fé? Como é que você está administrando o teu chamado? Você está igual Pedro, colocando condições para Deus te servir, para servir a Deus? Você está igual aos discípulos, ainda colocando condições? Eu aprendi assim, vou viver assim, vou morrer assim. Tu está lascado. A Bíblia diz que a palavra se renova, a obra de Deus é diferente. Não quero botar Deus dentro de um quadrado e dizer assim: Deus não trabalha assim. Deus trabalha. Deus trabalha como quer, levanta quem quer, faz como quer, eu só tenho que servir. Porque toda a honra é para Ele. Então Deus levanta eu e você. Deus levanta. Irmãos, sabe que eu amo na palavra? É que Deus, Ele tem em particular, olha,
se desejar. Deus tem um particular com os improváveis. Você pode ver como Deus tem um particular com o improvável. Se olhar para cada um de nós aqui, nós somos improváveis. Eu duvido que a tua família fale bem de você. Duvido. Senta contigo na mesa, come na mesa, e quando tu vira as costas, tu está lascado. Porque você é improvável. Mas não é que eles não te amam, eles não entendem como você ainda está de pé. Eles não entendem como você ainda está ali. Eles não entendem como você conquista as coisas. Eles não entendem, eles falam, como é que pode? Aí quando você ganha você aparece com uma conquista nova. Ai, que legal, né? Mas fez em quantas vezes? Essa marca não é tão boa assim. Tem uns que só vão mal de água fria, porque tem inveja daquilo que você tem. Aí você diz, mas eu não tenho nada. Você tem o brilho do Espírito Santo, porque você tem oh, glória! Nós temos o brilho do Espírito Santo. Nós fomos chamados para servir. O Senhor conta comigo e com você. Então não negligencie o seu chamado. Lembra que eu falei que o problema da igreja é alma? É alma, irmão. Quando eu não trato o problema da alma, quando eu venho para o Evangelho, deixa eu te contar como é que era o Evangelho dos anos 90. Você entrava numa igreja dos anos 90, quem não tinha vai lembrar. Era 3 pilares: salvação, céu e inferno. É o neto. Eram as 3 pregações que eu via: salvação, céu e inferno. Tu vai para uma igreja e tu ouve o quê? Deus vai te dar vitória. Levanta a tua mão aí. Deus está contigo. Não te prega sobre o céu. Tem crente que não sabe nem como é o céu, porque se não é pregado, também não sabe nem o que está na Bíblia. Não sabe nem o que é o inferno. Você sabia que existem 3 céus? Está na Bíblia. Todo mundo acha que tem 1 e 3. Inferno também não é coisa. Está na Bíblia. Administrado, porque não gera agenda, não dá movimento, o povo não quer mais aprender. Então, quando eu não entendo o que está escrito, é perigoso que eu vou andar por aquilo que eu acho. Cuidado, não ande pelo que você acha, ande pelo que está escrito. Deus ama o improvável. Foi feita uma pesquisa entre os teólogos. Você sabe que os 12 discípulos de Jesus, o único que poderia abrir uma empresa e essa empresa ia dar certo era Judas. Você sabia? Se todos os outros abrissem uma empresa, ia falir. Mas Judas, se ele abrisse uma empresa, e olha como é que é a igreja de Jesus, para você entender o que é graça. A igreja de Jesus era perfeita, assim não. Jesus tinha 12 discípulos. Jesus levantou Pedro. Pedro era aquele crente Zé Ruela. Ele disse assim a Pedro: Deus, estou contigo, Jesus, estou contigo. E quando Jesus mais precisava, Pedro nunca estava. É aquele que chegava assim: Ramon, pode contar comigo, às 6h30 estou aqui na igreja. Quinta-feira, às 6h30 na igreja. Ramon ia chegar, cadê o Pedrão? Aí, Ramon ia pegar: onde é que tu está? Pois é, tive um compromisso, irmão. Não deu. Tanto que quando Jesus está na ceia, ele disse: Jesus, fica tranquilo, é nós, ninguém vai tocar em ti. Aí Jesus olha para ele: estou contigo 3 anos e meio. Tu promete, não vou viver. Antes que o galo toque o canto 3 vezes, tu vai me negar. Tomé é aquele que nunca estava na reunião e chegava atrasado. E como é que foi lá? Irmão, tu ouviu? Deus curou a filha de Jairo. Está brincando, rapaz, duvido. Eu só acredito vendo. Tomé não acreditava em Jesus, mas estava ali porque era escolhido. Jesus expulsou Pedro e Tomé? Não, continuou com eles por 3 anos. Filipe e André queriam status. É aqueles que queriam ficar sempre do lado de Jesus. Jesus está caminhando, Filipe e André na frente. Queria ser assessor de Jesus. Até que um dia a mãe de Filipe e André falou: vai lá,
Vamos conversar com ele para ver que quando ele chegar no céu, tu pode se assentar à direita e teu irmão à esquerda. Eles queriam se assentar à direita. Aí Jesus fala: olha, aqui eu posso cuidar deles, mas lá não compete a mim. Marcos não gostava de pregar. Quando Paulo chamou Marcos para evangelizar, Marcos não quis. Tanto que Barnabé e Marcos brigam, porque Barnabé queria levar Marcos, mas Marcos não quis ir lá evangelizar. E depois que a igreja estava pronta, Barnabé queria levar Marcos lá. Ele: não, o cara não gosta de pregar, não quer fazer a obra. Andou com Jesus e não quer fazer a obra. Se quiser, olha, não vou levar, obrigado, Jesus. Para você ver que até na igreja primitiva estava discordância. Mas Deus não desistiu. Todos eles, irmãos, tinham defeito, mas todos eles não negaram Jesus. Jesus chegou para Judas. Irmão, Judas era o cara que era bom de lábio. E a Bíblia fala, Judas era quando ele fala da mulher, que a mulher derrama lá um livro, um óleo de bálsamo sobre Jesus. Jesus assim: ó, o que ela está fazendo, ela está ungindo o meu corpo antes da minha morte. Aí Jesus, que hipocrisia, podia ter vendido esse bálsamo aqui para dar para os pobres. E a Bíblia registra, e ele dizia isso porque ele queria roubar dinheiro. Mas olha que interessante, olha a escolha de Jesus. Jesus chegou para Judas, sabendo que era ladrão. Tu mexe com dinheiro, né? Mexo, então tu vai ser o tesoureiro. Jesus era doido. Jesus acreditava nas pessoas, mesmo elas tendo falhas. E qual é o nosso problema? A gente quer dar crédito a pessoas perfeitas. Nós queremos dar crédito somente a pessoas perfeitas. Se quando Jesus chamou você, nós até hoje estamos tentando ser perfeitos e nem queremos conseguir. Um dia eu conversando com uma pessoa sobre uma situação, e a pessoa disse assim: irmão, como pode, fulano lá fuma? Eu falei: pois é, e tu está bravo? Estou indo de mente. Ele vai comprar um cigarro, tu era assim, e outro irmão, tu está ajudando o cara que fuma. A gente quer aperfeiçoar alguém como modelo para ir para o céu, mas não nada para nós. Irmão, evangelho e graça está em constante transformação. É por isso que eu sempre falo: para Deus não importa o estado que você está. Tem gente que diz: pastor, primeiro eu vou parar de fumar, de beber, de mentir, de fornicar, depois eu venho para a igreja. Não vai vir nunca. Jesus disse: venha como está. Quem faz a obra é o Espírito Santo, é Ele que está dando. Jesus não chegou para Pedro: tu vai parar de ser Zé Ruela, Judas, tu vai parar de roubar, porque tu vai ser o tesoureiro. Não, venha como está. E mesmo ele andou com eles andando 3 anos e meio, Pedrão, sendo quem ele era. João 21, a Bíblia diz que Pedro, lembra que Pedro falou lá para Jesus? Jesus, estamos juntos. Só que quando Jesus se dá na cruz, Pedro faz coisa pior. Pedro desvia e leva todos os discípulos, desvia todo mundo. João 21, os primeiros desviados da Bíblia, os próprios discípulos. Aí Pedro diz assim: vou pescar. E os discípulos: vamos para o fim. E a Bíblia diz que eles pescando, desviados da presença de Deus, a maior vergonha para um judeu é ficar nu. Pedrão estava ali solto, estava lá uns anos na praia. A Bíblia diz que Jesus aparece na praia e os filhos pegaram alguma coisa. Jesus não disse: ô seus desviados, seus incircuncisos, seus filhos de peleadores, filhos pegaram alguma coisa. E a Bíblia diz que Pedro, que estava nu, botou a roupa, e João, o discípulo amado, disse: mestre, Pedro se joga na água e vai até Jesus. E a Bíblia diz que quando ele chega na praia, Jesus já está com o peixe na brasa. Sabe o que quer dizer isso aqui, irmão? Deus nunca vai te receber de volta de mão vazia.
que é teu é seu, está guardado, não importa quanto tempo você está longe, Ele nunca vai te receber no vazio. Segundo, Ele chama Pedro, porque lembra que quem tomou a frente dos discípulos na Santa Ceia? Todo junto, ele falou: Pedrão, vem cá bater um papo na mesa agora. Aí ele disse: Pedro, tu me ama? Aí ele disse: te amo. Na tradução original é diferente da tradução que a gente lê. No grego original ele está dizendo assim: Pedro, tu me amas como irmão. Essa é a tradução original. Aí Pedro, na original, Pedro diz assim: eu não te amo como irmão, eu te amo como amigo. Aí Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Segunda estrofe do original, Pedro, olha o que Jesus faz, ele vai descer a régua. Então tu me amas como um amigo. Ele desce no nível de Pedro, porque não importa a forma que você o ama, ele só quer que você o ame. Não importa se é como irmão, como um amigo, ele só quer que você o ame. Ele desceu a régua. Pedro estando desviado, Pedro que andou 3 anos e meio com ele, Pedro que viu ele sendo crucificado, ele ainda desceu o nível, se humilhou mais uma vez. Então tu me ama como amigo? Aí Pedro diz assim: não sei, Senhor, talvez sim, talvez não. Essa é a tradução original. Aí ele diz assim: apacenta minhas ovelhas, Pedro, por isso que eu sou pastor. Aí ele desce mais uma vez: Pedro, vou te perguntar mais uma vez, tu me ama pelo menos como amigo? Aí Pedro começa a chorar e diz: Senhor, tu sabe, porque quando eu prometi para você, eu não cumpri. Eu não sei se eu consegui manter essa promessa. E ele pela 3ª vez diz: apacenta as minhas ovelhas. Irmão, se Pedro, que era Pedro, não conseguiu ficar firme naquilo que ele disse ao Senhor, eu acho que ele andou com Jesus, foi batizado por Jesus. Imagina ele você, irmão. Às vezes vocês estão aqui na igreja e a gente, o Satanás fica soprando: você não pode estar perto de Deus por isso, aquilo, isso, e a gente vai colocando um espaço entre nós e Cristo que não existe. Porque ainda que você não vá para Ele vem até você e Ele desce ao teu nível. Não é você que tem que subir ao nível de Deus, é você deixar Deus chegar a você. Porque Deus veio para os grandes, mas também para os pequenos. Aleluia, se coloque de pé. Talvez lá atrás, talvez você criou uma expectativa grande e você pode ter se frustrado. As frustrações fazem parte do nosso ministério. Então você tem que estar preparado para as frustrações. Irmão, vai ter frustrações. Porque o diabo, ele não quer que você vá para o céu. Você pode perceber, irmãos, quando você estava no mundo, você não tinha problema. Um probleminha aqui, ali, mas não era tão grave, porque você já era dele. O diabo vai mexer com quem é dele. Agora, quando você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, e o Senhor te selou com o seu sangue, mesmo que você viesse desviar, não está lascado, porque com muitos não presta mais. Não dá mais. Aí vem espírito de enfermidade, vem opressão, vem depressão. Você começa a ter crises existenciais porque nada mais faz sentido para você. Claro que não faz, cara. Tu está desligado do céu. Quando nós nos desligamos do céu, nada faz sentido, porque a bebida ela até preenche um vazio, mas depois ela ressaca da segunda-feira. Os desejos da carne é bom, é gostoso. Se não fosse bom, a gente não pecava. Se dançar ir para o salão, ficar até de madrugada pulando igual um canguru lá, não fosse ruim, o mundo não ia. Pecar é bom.
Claro que era, senão ninguém fazia. Ninguém peca porque é ruim, peca porque é bom, porque satisfaz a carne. É por isso que um verdadeiro, uma pessoa convertida, ela não peca porque está escrito na Bíblia que é pecado. Uma pessoa que é convertida de verdade, ela não peca porque ela cria no pecado. Ah, eu não posso fumar porque eu sou crente. Não, ela não fuma porque ela pegou nojo do pecado. Ela entendeu o que é igreja. Enquanto isso não acontecer, nós temos que buscar até entrar nesse local. Aleluia. Vamos orar, amados. Eu quero orar por você. Se você quer uma oração, eu quero orar por você. Se você precisa de algo, se a palavra falou com você, assim como falou comigo, o Senhor quer avivar a vida do Senhor. Essa é a semana do avivamento. Avivamento não é pessoa pulando, rodando na igreja. Isso não é avivamento, isso é movimento. Avivamento é quando eu dou uma resposta para aquilo que foi pregado. É quando a igreja sai como se fosse um velório de silêncio, pensando naquilo que foi ministrado. E quando eu dou uma resposta na segunda-feira, isso é avivamento, é transformação. Como eu estava falando para você de John Wesley. John Wesley, ele pregava de manhã, de tarde e à noite. E John Wesley, ele tinha um termômetro para saber se ele estava no caminho certo. Aí, fazia 30 dias que ele estava pregando e ninguém xingava ele, ninguém perseguia ele. Aí a biografia de John Wesley diz que ele parou o cavalo no meio do caminho, desceu e disse: Senhor, eu estou desviado. Traz meu coração de volta, Senhor, eu estou desviado. Porque faz 30 dias que ninguém fala mal de mim, ninguém me persegue, ninguém me apedreja por causa do teu nome, Senhor. Eu estou desviado. Aí a biografia diz que ainda enquanto o Tomás orava, alguém atacou uma pedra e acertou na cabeça. A cabeça abriu, ele caiu de joelho, no sangue. Senhor, obrigado, porque agora sim. Obrigado por tudo que está certo. Obrigado, Jesus. Se fosse outro, bom, Senhor, essa palavra se voltou. Não, cara. John Wesley entendeu que não era por mérito, mas é pela graça. Cuidado, irmão, cuida da tua salvação. Se as pessoas estão batendo palma para você porque você é crente, é porque você está se comportando igual a eles. O crente não é livre do mundo. O crente é diferente. As pessoas têm que te procurar por duas coisas: pela luz que você carrega e a outra para te perseguir. Se não for essas duas coisas, pula fora que você já saiu do caminho. Volta ao Senhor. Não é fácil ser cristão. Não é. Mas a Bíblia diz que é graça. Por isso que eu e você precisamos do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha tocar. É o Espírito Santo que nos dá ousadia. Quando, irmão, que eu pensei que um dia Deus ia me usar dentro de um banheiro de shopping para falar com alguém. Deus usa a gente para. Deus se manifesta nas pequenas coisas. Você precisa. Deus conta com você. Jesus está à porta e nós somos a igreja da última hora. Não nós, a igreja, denominação. Eu, você. Deus conta com você para ganhar a tua rua. Deus conta com você para ganhar a tua casa. Deus conta com você para ganhar um pouco do teu trabalho. A tua boca tem poder de profetiza. A Bíblia diz que você tem boca para abençoar e para maldizer. E a Bíblia fala no Novo Testamento: não amaldiçoe, só abençoe. Se você começar a botar em prática, Deus vai te usar. Profetiza. Todo dia de manhã, Senhor, eu profetizo minha família nas tuas mãos. Eu profetizo, Senhor, na minha casa nova. Eu profetizo, Senhor, no meu trabalho. Eu profetizo frutos do teu evangelho na minha casa. Eu profetizo, pastor, Senhor, a minha casa aqui é pequena, mas eu vejo uma multidão de pessoas aqui pregando, ouvindo a tua obra. E não é assim. Profetiza. Se você tem enfermidade, profetiza que ela vai embora. O problema é que você toma posse da enfermidade.
Vamos orar. Coloca a terra seca para mim lá no Júlio de Oliveira. Essa música faz mais barulho do que canta. Júlio de Oliveira, terra seca. Vamos voltar. E pode abrir a boca. Agora o Senhor um pouquinho. Vamos adorar. Avivamos, avivamos, avivamos. Minha oração, Senhor, seria. Nós queremos te adorar, te agradecer, Senhor. Que nessa noite, Pai, tu venha tocar os corações. Minha adoração, Espírito Santo, basta de canções, derrama a tua graça. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós precisamos da tua graça, da tua misericórdia, do teu poder da salvação. Em nome de Jesus, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, coloca-nos no centro da tua vontade. Abre, Senhor, as portas do céu nessa noite, sabe a necessidade da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, vem com forte agora, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, aonde tem enfermidade, Espírito Santo de Deus, nós ministramos agora em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade vai por terra hoje, em nome de Jesus, todo espírito de opressão, todo espírito de depressão, no nome de Jesus, no nome de Jesus, vem cair por terra agora. Todo espírito, Senhor, que atormenta tua filha, que atormenta teu filho que não consegue dormir à noite, em nome de Jesus, seja sarado, seja curado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, derrama o Espírito Santo, derrama o Espírito Santo, derrama o Espírito Santo. Vem na tua glória, vem na tua graça e tua misericórdia. Espírito Santo, vem Espírito Santo, em nome de Jesus, Espírito Santo, vem na tua glória, em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Tu conheces o coração do teu filho e da tua filha. Senhor, eu não sei qual é o milagre que eles precisam, mas tu sabes. Espírito Santo, abre as portas do céu hoje, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, abre as portas do céu agora. Em nome do Senhor Jesus. Pai, aquela porta que está amarrada, aquela porta que está fechada, Pai, em nome de Jesus, abre as portas do céu nessa noite. Tu sabe a necessidade da casa do teu filho, da casa da tua filha. Tu sabe a necessidade da tua filha. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu creio no teu milagre. Eu creio no teu milagre. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vem para tua glória. Espírito Santo, Espírito Santo, vem para tua glória, Espírito Santo. Enche a tua glória, Espírito Santo. Deus de glória, Deus poderoso, Santo da tua glória. Deus de glória, Deus de glória, Deus poderoso. Renova o teu filho nessa noite. Renova a tua filha. Troca as vestes espirituais nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, toca, 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 toca.
quebrado os aguilhões nessa noite, em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Todo espírito de frustração, todo espírito de derrota, seja quebrado agora, os aguilhões do inferno nessa noite, quero. Seja liberta nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós repreendemos, nós quebramos agora todo laço do passageiro. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Seja quebrado agora todas as correntes do maligno. Em nome do Senhor Jesus. Seja quebrado todo mal. Seja quebrado, Senhor. Em nome de Jesus. Deus te glória. Nós te agradecemos, Senhor. Te bendizemos. Nós oramos, repreendemos todo mal, espírito de enfermidade, espírito de enfermidade, espírito de enfermidade. Nós te repreendemos, espírito de morte, nós te repreendemos. Nós quebramos todos os aguilhões do inferno agora, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode voltar ao seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, pode baixar o som aqui. A gente quer agradecer os irmãos que vieram, estar conosco hoje. Mas, irmão, quando eu estava orando, os irmãos viram, eu não sou de fazer isso, os irmãos me conhecem, né? Mas eu vi forte um espírito de morte. Tira a música, tira, irmão. Tira essa música logo. Eu vi espírito de morte. Então, eu digo assim, irmãos, eu não consegui ver quem era, mas eu vi forte, Senhor. Vigia. Vigia. O inimigo está soltando ao teu detalhe. O inimigo, ele quer te separar. Vigia. Vigia essa semana. Se você anda comigo, vigia. A gente repreendeu aqui, mas eu senti muito forte. Eu gostaria que você mostrasse quem é, porque a gente bate o olho e pensa que é uma coisa, né? Mas às vezes não é. Então, eu não vou fazer nada na minha carne, nada no que eu faço. Vocês sentiram alguma coisa? É? Então, pois é. Então, tem mais alguém que se arrepiou, não está orando por morte? Fica do ladinho que está falando. Só dois irmãos. Se você sentiu um arrepio na hora que estava orando por espírito de morte, é bom que, se o Senhor tivesse me revelado quem era, ele ia falar para a pessoa, mas se você se arrepiou, foi muito forte. A Bíblia diz que a igreja liga na terra terá sido ligada. Então, junto comigo a igreja, estende a mão na frente, para nós estarmos orando por os irmãos. Amém? Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós repreendemos na vida dos teus filhos que vieram à frente, Senhor. Pai, nós repreendemos o espírito de morte. Teus filhos, Senhor, eu não sei qual deles que é, mas eles sentiram no espírito, Senhor. O espírito de morte está andando. Pai, em nome de Jesus, fecha toda a sepultura, Pai. Em nome de Jesus. Se for, Senhor, obra feita, em nome de Jesus nós repreendemos e nós quebramos agora, no nome de Jesus, toda amarração, toda obra vaga do inferno, seja desfeita agora, no nome de Jesus.
Jesus a cada um dos teus filhos. A tua igreja ora em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos orar pelo alimento lá atrás, irmão. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pelo alimento, pelas mãos dos filhos, Pai, que ajudaram a pagar, ajudaram a comprar. Em nome de Jesus, as irmãs que quiserem, que tu venha prosperar a pessoa cada vez mais, Pai. Em nome de Jesus. Estendo tuas mãos, o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Santo Espírito seja convosco. A igreja diz: amém. Juntos somos mais fortes. Não sai sem dar um cheiro do teu irmão. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhã.